Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor continue conosco até o dia da sua vinda. Seja bem-vindo a mais um comentário sobre os livros da Bíblia e também ao nosso canal. O assunto de hoje é o livro de Miqueias, degradação moral e espiritual de Israel. O livro de Miqueias é o 13º livro do Antigo Testamento e é o 6º livro da divisão dos profetas menores. O livro do profeta Miqueias é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, o profeta Miqueias era contemporâneo do profeta Isaías e assim como o profeta Isaías, Miqueias também é conhecido como um profeta messiânico. Este extraordinário profeta certamente tem muito a nos ensinar através do seu livro. Acompanhe na sua tela. O profeta Miqueias. Quem é como o Senhor? Este é o significado do seu nome. Na Septuaginta, seu nome aparece como Micaías. Ele era natural de Moresete Gade, razão pelo qual ele é chamado de Morastita, no primeiro versículo do seu livro. Esta cidade era de Judá, aproximadamente a 30 a 40 quilômetros da capital Jerusalém. Foi contemporâneo do profeta Isaías, porém tinha uma origem humilde, assim como o profeta Amós, e possuía uma grande convicção da sua chamada. Suas mensagens foram direcionadas a ambos os reinos, Israel e Judá, priorizando as suas capitais. De Israel nós temos Samaria e de Judá nós temos Jerusalém, conforme podemos ver no mapa. O contexto histórico do profeta Miqueias era o seguinte: o profeta registra que seu ministério foi exercido no período de 3 reis de Judá, Jotão, Acais e Ezequias. Portanto, o seu ministério teria durado aproximadamente 45 anos. O período destes 3 reis de Judá coloca o profeta Miqueias dentro do período do livro dos reis, do ano 752 a 710 a.C. Este contexto histórico é registrado no livro de 2 a Reis, assim como também é registrado no 2º livro de Crônicas. No mesmo período, o profeta exerceu seu ministério durante 3 reis do Reino do Norte, ou seja, enquanto havia 3 reis lá em Judá, havia também 3 reis em Israel, que seria Pecaías, Peca e Oséias. Este último, o rei Oséias, viveu a queda de Samaria e o início do exílio de Israel. Portanto, o profeta Miqueias anunciou o exílio de Israel e viveu para ver cumprir a sua mensagem. Meus irmãos, nos 2 últimos comentários nós falamos sobre 2 profetas que profetizaram para nações estrangeiras, Obadias para Edom e Jonas para Nínive. Vamos tentar agora nos situar no contexto do profeta Miqueias. Ele profetizou numa época em que o povo de Deus estava dividido em 2 reinos. Reino do Norte, chamado Israel, e Reino do Sul, chamado Judá. Ele profetiza para ambos os reinos, porém de uma forma desproporcional. Ele profetiza menos para o reino de Israel. Isso porque a sua profecia previa que o reino de Israel seria exilado. E ainda no tempo do profeta Miqueias, o exílio acontece. Então, ele não precisava mais profetizar para o reino de Israel, pelo menos não pessoalmente. Porém, o reino de Judá permaneceu no mesmo lugar e o ministério profético de Miqueias foi dedicado, na sua maior parte, para o reino de Judá. Na sequência, meus irmãos, vamos falar aí sobre o conteúdo da mensagem do livro. Você pode encontrar diversas bibliografias com muitas formas diferentes
de dividir o conteúdo do livro. Nós trouxemos essa que consideramos ser mais aplicável. A primeira parte do livro, a sua divisão, traz um juízo contra as capitais e também contra os líderes do povo de Deus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda divisão fala sobre a mensagem profética de esperança, que vai do capítulo 4 ao 5, e a última divisão fala sobre divergências entre Deus e o povo, que vai do capítulo 6 ao capítulo 7. Na primeira parte do livro, em que trata sobre juízo contra as capitais e também contra a liderança, o profeta Miqueias traz uma série de denúncias contra pecados do Reino do Norte que já estavam consolidados nas suas práticas diárias, ao mesmo tempo que no Reino de Judá a onda de pecado estava cada vez mais crescente, seguindo os passos do Reino do Norte. Ocorre que os pecados já consolidados em Israel e o crescente pecado em Judá coloca ambos os reinos em uma situação de decadência. Decadência moral. Envolvia a prática de corrupção generalizada, imoralidade, assim como o desprezo e maus tratos aos pobres. E também temos a decadência espiritual, que envolvia o abandono consciente da lei de Deus e a busca desenfreada pela idolatria. Esta condição pecaminosa de ambos os reinos leva o profeta a profetizar mensagens de juízo, utilizando as capitais de cada reino como endereço para a sua ameaça de juízo. Contra Israel, o reino do norte, Samaria seria castigada pela sua idolatria, imoralidade e injustiças. Deus promete tornar as suas terras assoladas, o que acontece quando a Síria invade Samaria. Isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 17. Contra Judá, o reino do sul, Jerusalém era igualmente culpada pelos mesmos erros de Samaria, e essa rebelião não passaria impune. As cidades citadas pelo profeta, está no contexto do versículo 9 ao 16, foram tomadas por uma invasão da Assíria, segundo está registrado em 2 Reis, no capítulo 18. Registros da Assíria dizem que foi tomada 42 cidades nesta época. Temos aí os pecados específicos do povo. Nós acabamos de falar sobre os pecados de uma forma generalizada e de forma macro, alcançando todo o país. Agora o profeta começa a direcionar os seus pecados apontando os culpados. E nós começamos aí pelo povo. O pecado do povo era a cobiça. Olha só as referências. Planejavam e praticavam o mal à luz do dia. Apropriavam-se das terras alheias e tomavam as moradias das pessoas. Mas Deus não deixaria isso impune. Olha a referência aí embaixo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, as famílias que praticavam tais pecados, do qual não tirarei os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Agora temos os pecados específicos dos profetas e sacerdotes. Olha só, irmãos. Eram falsos e mentirosos, faziam o povo errar, anunciavam tribulação contra quem não lhes dava nada, pregavam por conveniência e dinheiro, ensinavam por interesse e benefícios e anunciavam uma falsa paz. Os sacerdotes, meus irmãos, estavam pecando por negligência. Eles negligenciavam a mensagem e o ensino da lei de Moisés para todo o povo. Eles ensinavam uma parte da lei que era conveniente para eles
e omitia a parte da lei que era necessária para a transformação da vida de cada um dos israelitas. Por exemplo, o povo estava envolvido em extrema idolatria e no Decálogo já dizia: não terás outro Deus diante de mim. Porém, os sacerdotes não pregavam contra a idolatria e só ensinavam aquilo que era conveniente e prazeroso para o povo ouvir. Meus irmãos, isso trazia à congregação uma sensação de falsa paz e de bem-estar espiritual. E a Bíblia Sagrada diz que eles, juntamente com seus profetas, clamavam: não está o Senhor perto de nós? Ora, então nenhum mal nos acontecerá. E eles viviam com uma falsa paz, mas Deus estava trazendo uma repentina destruição. Já o profeta, pela sua vez, quando este perde a comunhão com o dono da profecia, não tem mais o que profetizar. Porém, esses profetas eram conhecidos como profetas, então eles viam a obrigação de continuar profetizando e começavam a dizer que Deus tinha dito sem o Senhor ter dito nada. O profeta Miqueias então denuncia que estes falsos profetas eram cheios do Espírito, mas era espírito de falsidade. É nesse momento que o profeta se impõe e, ao seu próprio exemplo, ele diz quais são as características que um verdadeiro profeta deve possuir. Miqueias, capítulo 3, e o versículo 8. Eu sou cheio de poder do Espírito do Senhor e cheio de justiça e de coragem para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Perceba, meus irmãos, que estas características do profeta Miqueias coloca ele em um patamar diferenciado dos falsos profetas e também dos sacerdotes. Ele fazia a diferença no meio daquela nação. Vamos verificar agora os pecados específicos dos líderes. Estes negligenciavam o reto juízo, odiavam o bem e amavam o mal, enricavam às custas do povo, suas obras eram más e cometiam homicídios e vendiam também sentenças. Entenda estes líderes, meus irmãos, como sendo os juízes, os ministros, os anciãos do povo naquela época. Seria hoje como se fosse o nosso poder executivo, legislativo e judiciário. Seria mais ou menos esta a comparação e esta era a condição em que eles estavam vivendo. Iniciamos agora a segunda parte do livro do profeta Miqueias, que traz uma mensagem profética de esperança, que vai do capítulo 4 ao capítulo 5. Porém, mesmo antes de tratar especificamente sobre esta mensagem de esperança, ainda no capítulo 2, o profeta já havia iniciado uma mensagem de bênção para o povo de Israel. Mesmo com toda a desobediência, Deus promete que congregaria todo Israel no mesmo pasto, e ele seria o seu bom pastor, e Israel seria suas ovelhinhas. Já no capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos algumas referências de mensagens esperançosas que nós dividimos aos nossos irmãos para facilitar o nosso entendimento. Mensagem de esperança. Temos aí o capítulo de número 4, que nos traz a promessa de um reino vindouro, que vai do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu trouxe aí 2 pontos que resumem o que estas referências nos dizem. Primeiro, os judeus ensinarão a lei de Deus a todas as nações. E segundo, o Senhor reinará a partir de Jerusalém. Segunda promessa, a derrota dos inimigos de Israel, que vai do versículo 9 ao versículo 13. O profeta anuncia o exílio babilônico para Judá,
porém revela que o exílio é apenas uma correção para converter o povo e posteriormente conquistar seus inimigos. A mensagem de esperança também inclui aí o capítulo de número 5, que nos traz também duas mensagens esperançosas. Primeiro, o rei que virá de Belém, que vai do versículo 1 ao versículo 8, e eu separei aí uma parte das referências. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja origem é desde a eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, e este será a nossa paz. Olha que mensagem maravilhosa e uma das mensagens messiânicas mais conhecidas do Antigo Testamento. A segunda mensagem de esperança se trata da natureza do novo reino, que vai do versículo 9 ao 15. O Senhor santificará o seu povo e será separado de todo pecado, feitiçaria e idolatria. Entramos agora para a terceira e última parte do livro, que trata sobre divergências entre Deus e o seu povo, abordando o capítulo 6 e o capítulo 7. Deus usa o profeta Miqueias e faz uma retrospectiva do seu relacionamento com Israel, dizendo que os tirou do Egito, atravessou-os pelo meio do deserto, lhe dando líderes como Moisés e como Arão, e não permitindo que homens como Balaão viessem a amaldiçoar o seu povo. E o que Deus esperava em troca? Miqueias diz, acompanhe na sua tela. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Miqueias capítulo 6 e versículo 8. Este versículo é considerado pela tradição judaica um resumo de toda a lei de Moisés. Alguns dizem que esta é uma referência que é uma das mais importantes do Antigo Testamento. Isso porque aborda os 3 preceitos da vontade de Deus, que é a justiça, que aí na tradução está direito, o amor ao próximo e também a obediência com humildade ao nosso Deus. Esta é uma importante referência e um versículo também muito bonito. Porém, Israel não segue o conselho de Deus e no capítulo 7 o profeta Miqueias faz um doloroso lamento pela condição do seu povo. Olha só o que a Bíblia Sagrada nos diz. Capítulo 7, versículo 2. Não há entre os homens um que seja reto. Versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Versículo 4. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que o espinhal. Para fechar, meu irmão, para ver a decadência do povo, olha só o versículo de número 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Meus irmãos, o profeta não vê uma possibilidade de mudança para o povo sem que o Senhor pudesse intervir para que eles realmente pudessem mudar. Então ele clama no versículo de número 7 dizendo: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. E no versículo 14 ele ainda acrescenta: apacenta o teu povo com a tua vara. Você lembra
que uma primeira promessa feita pelo profeta Miqueias era que Deus seria o pastor e Israel seria suas ovelhas, aqui ele traz à memória o mesmo raciocínio, pedindo para Deus apacentar o povo de Israel, porque sozinho este povo não voltaria para o aprisco. O profeta Miqueias estava confiando em virtudes de Deus para salvar o seu povo. As virtudes de Deus em que ele confiava era o seu perdão, a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua bondade. Meus irmãos, o livro de Miqueias finaliza com a convicção do profeta de que se Deus não mudar a vida do homem, o homem sozinho não consegue mudar. Meus irmãos, refletindo sobre o livro do profeta Miqueias de uma forma geral, eu consigo perceber que os problemas sociais presentes na nação de Israel eram um reflexo ou consequência da negligência do ensino da lei de Moisés no meio da congregação israelita. A falta de um ensino bíblico da lei promoveu uma sociedade deficiente. Assim, nós percebemos quão importante é a educação cristã, não somente para a igreja, mas como também para toda a sociedade. Nós, que somos os sacerdotes reais do tempo presente, não podemos negligenciar a responsabilidade de ensinar a palavra como a palavra verdadeiramente é, levando ao povo a refletir se o seu comportamento está ou não conforme as Sagradas Escrituras. Esta responsabilidade dos servos de Deus não tira a responsabilidade do papai e da mamãe de educar os seus filhos para possuírem um caráter cristão sadio. Não é responsabilidade do professor da EBD e nem do pastor ensinar os nossos filhos a ser crente. A igreja coopera na educação dos nossos filhos, mas a responsabilidade é nossa. Nós precisamos criar em nossos filhos o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de fazer parte das programações da congregação, para que os nossos filhos cresçam tendo a ideia de que eles fazem parte de um povo santo que vai morar no céu, mas enquanto está na terra precisa dar bom testemunho. Queridos, o livro de Miqueias é extraordinário e nos traz esses ensinos maravilhosos. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até este momento. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e toda a sua família. A paz do Senhor e até o nosso próximo comentário. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.